Naming rights para o Paysandu em 2025 sendo diferente do Bampará. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre como funciona este acordo hoje do Papão com o Bampará, também outros investimentos que a empresa fez tanto no uniforme do próprio Paysandu, quanto também no Campeonato Paraense, a ajuda aos outros clubes do estado do Pará, minha opinião a respeito desse assunto. Da mesma forma, olhando os outros cenários, o Papão que também tem outros parceiros fortes comerciais em sua camisa, a possibilidade de conseguir um valor maior do que esse com o Bampará, porque o Paysandu ele tem um estádio próprio, com muita história, isso poucos clubes no Brasil têm, e da mesma forma, não sendo refém apenas de um valor pequeno, porque essa foi mais uma ajuda de custo, vamos colocar assim, do Bampará, na época adquirindo os naming rights da Curuzu, no período de 2020, a gente sabe a dificuldade financeira do clube naquele momento também, e no meu entendimento o Paysandu poderia chegar pelo menos uma faixa de 15, 20 milhões de reais em um contrato um pouco maior. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Iremos inclusive sortear uma camisa do seu clube do coração. Então, para você, torcedor do Paysandu, o primeiro objetivo é a gente alcançar essa marca de 70 mil e aí iremos colocar mais informações a respeito do sorteio também, beleza? E faça a sua aposta com a Esportiva VIP, lá você começa a palpitar a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, todos os jogos do Papão nesta Série B é com a Esportiva, link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância do Paysandu saber o valor da sua marca. Por que eu digo isso? Através de um clube com a camisa, com a história do Papão e com a quantidade de torcedores que se tem, mesmo se tratando de um Paysandu que, óbvio, não é aquele que o torcedor está acostumado, não é aquele Paysandu dos sonhos, mas ainda assim estamos falando de um clube que movimenta a paixão de milhares, de milhões de torcedores e da mesma forma, mesmo estando em divisões inferiores, não é o Paysandu da Série A, mas ainda mesmo sendo Série B ou Série C, ele tem que entender o valor da sua marca e buscar os contratos mais lucrativos para isso. Por que eu digo isso? Às vezes o clube ele pode até mesmo se acomodar com determinados parceiros. Não acho que seja o caso do Bampará. O Bampará, inclusive, é um bom parceiro, não só do Paysandu, mas também para o futebol paraense. É óbvio, o estado não é bonzinho, não estou falando que eles estão fazendo isso sem vislumbrar nenhum tipo de retorno, até porque estamos falando das duas principais potências do norte do país, que é o Paysandu e o Remo, como marcas em geral, talvez até mesmo do futebol brasileiro. Então, é uma troca justa. Só que a gente vê que outros bancos, outras empresas estatais de outros estados não têm esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com o futebol. Então eu acho que é assim um fator para a gente mencionar. O contrato mais recente teve uma ajuda do Bampará, um investimento que aconteceu em 2024. O Remo e o Paysandu eles receberam do governo paraense a quantia de 2 milhões de reais. E isso aconteceu agora em julho de 2024. O Águia de Marabá e também o Cametá, eles são patrocinados pelo Bampará com a quantia recebida no total nesse ano também, agora no finalzinho, de 300 mil reais em cada um, esta parcela sendo paga em um único valor. O governador do estado ele comentou o seguinte, abre aspas, houve um questionamento do valor do Paysandu e do Remo. Nós sempre praticamos a igualdade, ou seja, o valor que vai para o Remo também vai para o Paysandu. Este é um importante apoio do governo do estado que dá aos clubes. Lembrando que em 2023 foi 1,5 milhão de reais. Já para esse ano estamos aumentando o valor, passando para 2 milhões, tanto para o Remo quanto para o Paysandu e os demais clubes 300 mil reais, afirmou o governador do estado em entrevista na época. Então, esse é um investimento. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, eu de fato não consegui achar essa informação e eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei de alguma coisa e questionar vocês. Pelo que eu tenho de fotos, pelo que eu pesquisei, ainda tem aquela fachada do Bampará no estádio da Curuzu, tanto no Baianão quanto também na Curuzu. Vocês podem deixar aqui embaixo se eu estou certo ou não, se ainda tem essa placa, se ainda tem esta nomenclatura do Bampará no estádio do Paysandu. Por que eu digo isso? O contrato inicial dos naming rights
ele ia até 2023, né? Este era um contrato, aquele acordo que foi assinado em 2020 pelo governo também, muito mais de uma forma do governo ajudar o Remo, o Paysandu, que estava vivendo uma fase delicada naquele momento, paralisação do futebol, enfim, a economia também num aspecto muito difícil, né, com a paralisação do mundo, teve um acerto de R$1,5 milhão para cada um dos clubes pelos name rights. Então não era um patrocínio igual esse de 1 milhão, de 2 milhões que chegou agora, que pode envolver a camisa, as placas de publicidades no estádio, naquelas placas de entrevista que também que fica atrás. Não era isso, era exatamente para os name rights, 1,5 milhão por ano, né, este acordo que se inspirou no ano passado. E, igual eu falei, eu não tenho a informação agora exata para vocês se esse acordo ainda está de pé, ou se o Paysandu, mais por boa vontade, já está ali o nome, deixa mesmo, mas que não está recebendo um valor exatamente pelos name rights. E eu penso que o clube deveria sim se preocupar com isso, porque da mesma forma que você tem um espaço na camisa, você pode negociar os name rights, os direitos de nome do seu estádio, do seu centro de treinamento, das placas de publicidade. Isso você não pode deixar passar, porque é uma possibilidade, um aumento, um ganho financeiro a mais para o clube, que pode ser investido e deve, né, na melhoria, seja da estrutura ou até mesmo no departamento de futebol. Pode deixar a sua opinião se você tem essa informação também e esses valores acertados pelo Bampará, ok, uma ajuda naquela época, mas eu penso e quero trazer números aqui agora para vocês, que esta quantia pelos name rights ela pode ser inclusive muito maior. E lembrando, para você apostar no próximo jogo do Paysandu, é com a Esportiva VIP, a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link para vocês no primeiro comentário fixado. Jogo contra o Operário, vitória do Papão fora de casa, pagando R$ 3,95 a cada real apostado, ou seja, se você apostar R$10 na vitória do Papão e ela acontecer, volta para você R$ 39,50. Olha, uma boa chance para você também nesse próximo jogo. Um empate, pagando 3,15 a cada real apostado. Acho que esse jogo vai terminar empatado. E vitória do Operário em casa, 1,89, uma odd alta também nesse duelo. Na sequência da rodada, aí teremos Mirassol e Novo Horizontino. O empate nesse jogo, 2,75. Vitória do Ceará contra o Ituano, 2,20. E vitória da Ponte Preta contra o Guarani, a 2,31. Essas e todas as outras cotações na sequência da Série B, não só da segunda divisão, você encontra a Série A por lá também, pode montar o seu bilhete com vários palpites para a rodada, os jogos do futebol internacional, seleções, Champions League, é com a Esportiva VIP. Link aqui embaixo para vocês, faça o seu cadastro, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, pelo link no primeiro comentário fixado. Lembrando, você tem que ter mais de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade, vai lá colocar mais emoção nos próximos jogos do Paysandu. Fechado? Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero dar o meu argumento, por que eu penso sim que o Paysandu ele pode e deve buscar um acordo de name rights maior do que esse, por exemplo, do Bampará, que a última informação que a gente teve era de R$1,5 milhão por temporada. Eu sei que a Curuzu não é um estádio recém-criado, não é uma arena moderna, multiuso, nada disso, mas por quê? Por que eu digo isso? É que quando você refaz um estádio, quando é um estádio novo, é muito mais fácil pegar o nome do que um estádio que o torcedor já está acostumado a chamar de Curuzu, é óbvio. Só que mesmo assim, não tirou o mérito, o valor de que estamos falando sim de um estádio que representa a cultura do norte do país e que tem, né, na sua torcida um clube apaixonado. Então, assim, não é difícil você convencer um investidor, por exemplo, seja os atuais patrocinadores do clube, várias marcas que já estão no Paysandu há muito tempo, e volto a dizer, essa possibilidade de você buscar um ganho a mais, além da questão de bilheteria, direito de transmissão, venda de jogadores, sócio-torcedor, patrocinadores, estampa na camisa, aquela coisa toda, você pode e deve buscar para os clubes que têm estádio próprio, e que são poucos aqui no Brasil, então o Paysandu ainda tem esse luxo de ter uma receita a mais, que são os name rights. Aqui no Brasil, eu vou trazer aqui os contratos de arenas, tá bom? Recentemente, vou trazer para vocês. A Arena Pacaembu, né, fechou aí com o Mercado Livre um contrato de R$1 bilhão por 30 anos. Dá um valor de R$33 milhões por ano. O Botafogo de Ribeirão Preto, para você ver, um exemplo aí de um estádio que já estava pronto, né? Ele fechou um contrato de R$6 milhões por 5 anos. Um valor mais ou menos de R$1,5 milhão por ano. É melhor do que nada, né? Convenhamos. A Arena das Donas também fechou um contrato nessa mesma quantia, 6 milhões por 5 anos, com a Casa de Apostas. A Arena BRB, Mané Garrincha, contrato de 3 anos por 7 milhões e meio, 2 milhões e meio por ano.
Atlético Paranaense, 200 milhões por 15 anos, 13 milhões de reais a cada temporada. A Fonte Nova também fechou com a casa de apostas, pagando 13 milhões. O Santos fechou nesse ano também um contrato de 15 milhões de reais por ano com a Vila Viva Sorte, né, que ficou o nome agora, a casa de apostas também, nesta atual temporada. Tem o Allianz Parque já há muito tempo com o Palmeiras, o Morumbi, né, que fechou com a Bis neste ano por 75 milhões de reais, um contrato de 25 milhões por ano. Então assim, eu sei, tá? O Paysandu não vai fechar um contrato de 50 milhões por ano, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas um acordo, por exemplo, semelhante a esse, vamos colocar aqui, do Mané Garrincha, 7 milhões e meio de reais por 3 anos, não seria nenhum absurdo, né? Ou pelo menos algo na faixa de 15 milhões de reais por 5 anos, por 7 anos, tá? Eu vejo que a Curuzu hoje ela teria que ser avaliada em no mínimo nisso, tá? No mínimo nisso. Aí se fosse um estádio remodelado, uma outra estrutura, enfim, aí com toda certeza uma reinauguração, uma nova arena, com toda certeza você pode buscar um parceiro, inclusive para fechar este acordo por completo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, se o Paysandu deveria buscar um novo patrocinador também para o ano que vem, e volto a dizer a possibilidade do futebol, que ele tem que ser tratado como uma empresa, tá? Principalmente nas receitas, porque é uma forma de você montar times melhores e convencer o seu torcedor. Você tem que buscar maneiras também de faturar em diversos cenários, beleza? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!